Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos observar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 41, objeto de conhecimento, o fim da Guerra Fria e o processo de globalização. E o detalhamento, a globalização e as tecnologias digitais, a comunicação e informação na globalização. Vamos à nossa aula? Queridos alunos, o tema desta aula é globalização. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar deste termo, já devem ter ouvido falar deste nome. Mas o que de fato é globalização? Bem, o conceito de globalização é o seguinte: refere-se ao processo de integração e interdependência crescente entre países e populações ao redor do mundo. Mas olha só, esse termo ele não é assim atualíssimo. Houve globalização também em tempos antigos. Lá na Idade Antiga, com a Rota da Seda, vamos verificar a integração de comércio entre a China e o Oriente Médio. Vamos verificar também na época das grandes navegações, em que os europeus chegaram até o território americano. E isso era uma forma de globalização, era uma interculturalidade, um intercâmbio de comércio, um intercâmbio de cultura, um intercâmbio ali de economias. Então, quando eu tenho essa situação de intercâmbio, nós temos a presença da globalização. E essa globalização, ela traz um impacto econômico. Olha só. Que impacto econômico seria esse, professora? Vamos lá. Uma facilidade das empresas operarem em múltiplos países e acessarem mercados globais. Isso tem levado à disseminação de bens, serviços, capital e trabalho. Então, aqui especificamente estamos falando da era atual, em que eu tenho a presença de empresas e essas empresas elas têm os seus polos principais e que podemos chamar de matrizes e temos as suas subsidiárias. E essas empresas que estão ligadas à matriz faz esse processo de globalização, impactando a economia daquele local. E essas empresas elas se voltam a áreas mais remotas ou mais distantes por conta de alguns benefícios fiscais que elas podem ter em outros países, por conta de acessibilidade de mercadorias e também pela oferta de mão de obra barata, certo? Continuando, vamos verificar também que a globalização ela também vai estar presente na cultura e na sociedade. Através de quê? Através da promoção e troca cultural, resultando em uma maior exposição a diferentes culturas, ideias e práticas. Nesse caso aqui, nós vamos observar o conhecimento que nós podemos obter de culturas diferenciadas. E isso é proporcionado justamente pela globalização. No momento em que estamos inseridos em outro local, em outra cultura, acabamos ali conhecendo e absorvendo características culturais daquele local em que nós estamos inseridos. E também a globalização vai trazer desafios. Que desafios seriam esses, Vamos verificar as desigualdades econômicas, a perda de empregos em certos setores e questões relacionadas à soberania nacional. Então, um dos agravantes da globalização que podemos perceber atualmente é justamente a desigualdade econômica que pode ser tanto entre países com desenvolvimento tecnológico, como também dentro do mesmo território em que tenha a dificuldade de acessibilidade aos meios digitais. Então, isso é um dos meios, um dos desafios presentes na globalização. Podemos verificar também a perda de empregos. À medida que a tecnologia ela vai avançando, empregos antes assim vistos como indispensáveis começaram a ter que se reestruturar. E também vamos verificar a perda de mão de obras em setores ali, vamos dizer assim, mais primários, mais agrários, aqueles trabalhos assim mais braçais, certo? E também em relação à soberania nacional. Então, todas essas questões estão englobadas nos desafios da globalização. Para tanto, trouxemos agora um mapa mental que vai falar sobre as tecnologias digitais. Vamos a ele. O que seriam essas tecnologias digitais? Podemos verificar que são desenvolvimentos da era digital. E aqui nós vamos verificar em relação à educação e aprendizagem. Vamos verificar as plataformas de e-learning, que significa o quê?
o conhecimento através da internet, certo? E recursos digitais têm democratizado o acesso à educação. Neste caso aqui, podemos perceber áreas remotas que conseguem ter acesso à educação através de plataformas digitais, através do ensino remoto, através de quê? Através de ter um professor presencial com eles, e tendo um mediador, né? Isso é uma característica também desse e-learning, certo? Inovação e comunicação. Vamos verificar a questão da internet, smartphones e redes sociais. Nesse caso aqui, para que haja essa inovação e comunicação, é necessário haver investimentos na infraestrutura. E aqui podemos citar a questão da banda larga, a questão de Wi-Fi, a questão da tecnologia 5G, smartphones ou celulares cada vez mais atualizados e também as redes sociais, que vai ser um meio ali de comunicação entre pessoas do mundo inteiro. Em relação à economia digital, clientes em qualquer lugar do mundo vão reduzir as barreiras de entrada para novos mercados. Nesse caso aqui da economia digital, podemos levar em consideração o e-commerce, ou seja, o comércio através da internet. Essa situação da economia digital ela vai ser mais evidenciada no período da pandemia, pós-pandemia, em que vivemos ali um momento em que estávamos confinados e o comércio digital ele começou a ser mais enfatizado, ok? Trabalho e emprego. Dentro das tecnologias digitais, vamos verificar a questão de desenvolvimento de novas habilidades digitais e vão estar se tornando cada vez mais essencial no mercado de trabalho. Atualmente, esse tipo de trabalho e emprego vai estar direcionado à questão digital, à utilização de meios digitais, a questão de você estar ali se apropriando das questões de internet, de computadores, a questão de você conhecer como é que funciona as inteligências artificiais. Então, todos esses, vamos dizer assim, esses métodos que eu acabei de falar para vocês estão inseridos nessas práticas de trabalho que vai estar alinhada à questão da tecnologia, certo? Continuando, vamos verificar agora a interconexão entre globalização e tecnologias digitais. Vamos lá. As tecnologias digitais são um motor crucial para a globalização. Elas permitem a coordenação eficiente de operações globais, facilitam a comunicação transfronteiriça e impulsionam o comércio eletrônico. O que seria isso? A tecnologia ela vai acabar ali favorecendo uma abertura de portas, né? Não precisa mais eu sair daqui dessa região, eu sair do meu país para eu conhecer um outro território. Eu posso fazer isso através da navegação pela internet. Eu posso conhecer pessoas através de redes sociais. Então, todos esse emaranhado de tecnologias podem me trazer benefícios. E claro que trazem benefícios, certo? Continuando. A globalização, ela acelera a difusão de inovações tecnológicas. Novas tecnologias desenvolvidas em um país podem rapidamente se espalhar para outros, beneficiando a economia global. Vamos verificar também uma necessidade de regulamentações adequadas e proteção de dados e garantia de que os benefícios sejam distribuídos de maneira equitativa. Quando se fala dessa questão de proteção de dados, é muito importante nós nos atentarmos à questão de sermos cautelosos em acessar qualquer link que nós recebemos, em baixar arquivos que não tenham fontes confiáveis, de aceitarmos propostas de pessoas de contatos, melhor dizendo, que não estão em nossos, vamos dizer assim, nossos arquivos. Por quê? Porque, havendo essa questão da tecnologia, a questão de golpes e phishing, elas são muito exageradas, né? São aí totalmente exacerbadas. Então, é necessário que haja, sim, um cuidado maior para que se haja a proteção dos nossos dados. Então, trouxemos agora aqui a relação entre comunicação e informação. O
que seria isso, né? A comunicação e informação desempenham papéis cruciais na globalização, facilitando a interconexão entre pessoas, empresas e nações. O que seria isso, né? Há uma conexão entre várias pessoas, entre vários locais, entre várias nações. Então, essa comunicação ela acontece de uma forma muito rápida, havendo ali a questão de nós termos uma resposta imediata a ações que estão acontecendo simultaneamente. Para evidenciar essa questão da comunicação, trouxemos uma pequena animação que vai falar sobre a evolução da comunicação. Vamos lá. Desde os primórdios da humanidade, a comunicação sempre foi uma necessidade vital. Nossos ancestrais usavam gestos, sinais e pinturas rupestres para compartilhar informações e contar histórias. Com o avanço das civilizações, surgiu a escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, enquanto os egípcios usaram hieróglifos. A escrita permitiu o registro e a transmissão de conhecimentos complexos. O próximo grande salto veio com a invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, no século XV. A imprensa revolucionou a comunicação, tornando a informação acessível a muito mais pessoas através de livros e jornais. No século XIX e início do século XX, a comunicação eletrônica transformou o mundo. O telégrafo, o rádio e o telefone permitiram a transmissão instantânea de mensagens a grandes distâncias. A televisão trouxe uma nova era de comunicação visual em massa. Com a chegada dos computadores e da internet, entramos na era digital. E-mails, redes sociais e smartphones mudaram radicalmente a forma como nos comunicamos, permitindo conexões instantâneas em todo o mundo. O futuro da comunicação promete ser ainda mais inovador, com tecnologias como hologramas, realidade aumentada e inteligência artificial, que tornarão nossas interações mais imersivas e intuitivas. Então, queridos, vocês observaram aí a questão da evolução da comunicação, né? Antes era feito através da pintura das paredes das cavernas, depois foi para um pedaço de argila, né, que lá com os sumérios, depois foi para o papel e agora estamos no meio virtual, né, através de e-mails, através de mensagens instantâneas. Então, tudo isso está caracterizado na questão de comunicação na globalização, né? Temos aí a utilização de tecnologias cada vez mais avançadas e que elas estão ali sempre cada vez mais se adaptando e se evoluindo. E cabe, né, a nós absorvermos essas tecnologias e aprendermos também como lidar com essas tecnologias e com a nova forma de mercado que está sendo apresentada atualmente. Então, vamos ao nosso texto que fala o seguinte, né? Comunicação na globalização, tecnologia de comunicação. As tecnologias de comunicação, elas evoluíram drasticamente ao longo das últimas décadas, desempenhando um papel fundamental na maneira como as pessoas se conectam e compartilham informações globalmente. Então, observem que nós temos aqui sempre a questão da informação de uma forma global. Aqui na imagem, né, nós temos aqui um celular na mão de uma pessoa e como se fosse uma marca d'água, nós temos aí o mundo inteiro com pequenos pontos fazendo suas interligações, que é justamente a globalização. Abaixo estão alguns dos principais tipos de inovações em tecnologia de comunicação, como, por exemplo, a internet, as redes sociais, mensageiros instantâneos também estão presentes aqui como uma inovação de tecnologia, videoconferências. O que seriam essas videoconferências? Seriam reuniões por meio de vídeo, né? E para isso precisamos ter o quê? A internet. Telefonia móvel também é uma dessas tecnologias e os e-mails, que no caso aí são formas de nós registrarmos nossos recados, né, de uma forma formal e também de uma forma instantânea, ok? Em relação à informação na globalização, temos o quê? O acesso à informação.
A globalização aumentou significativamente o acesso à informação. Vamos verificar também a disseminação do conhecimento, que é uma facilidade de compartilhar as informações que tem acelerado a difusão de inovações tecnológicas e práticas de negócios. Ou seja, à medida que nós vamos desenvolvendo conhecimento, esse conhecimento ele é compartilhado de uma forma quase que instantânea em alguns casos. E isso vai fazer com que haja uma inovação tecnológica e também novas práticas de comércio, ok? Ou de negócio. Jornalismo e mídia global. A mídia global vai desempenhar um papel importante na globalização, informando o público sobre eventos e tendências mundiais, certo? Tudo voltado ali para a questão da globalização, para a questão da informação, para a questão de você levar a notícia em tempo real. Vamos verificar também o fluxo de informações. As tecnologias de comunicação permitem a transmissão rápida de dados, ideias e notícias, facilitando a tomada de decisões e a coordenação de ações em nível global. Todas essas características nós estamos observando aqui que são advindas, né, da globalização. E em relação também à questão da importância da comunicação. Por quê? Através da comunicação há ali a acessibilidade de novas informações e também de novas tecnologias, facilitando aí justamente o acordo ou, no caso ali, a transferência de conhecimento. Verificamos também a transparência e accountable. Professor, o que seria esse accountability, melhor dizendo? É a questão de prestação de contas. Através disso, nós podemos verificar organizações não governamentais, jornalistas e cidadãos que podem usar informações disponíveis globalmente para exigir responsabilidades de governos e empresas. É aquele caso de se registrar o que está errado e buscar ali, vamos dizer assim, sanar alguma pendência que um governo, uma empresa esteja causando ali um problema para determinado local. Vamos verificar também a questão de impacto cultural. A comunicação e a informação globalizadas têm um impacto profundo nas culturas locais. Elas promovem a troca cultural, mas também podem levar à influência cultural. Prestem atenção. À medida que nós temos a questão da integração e do conhecimento de novas culturas, claro que isso pode ocasionar uma influência cultural. E nesse caso, podemos verificar práticas e valores de culturas dominantes são adotados em outras partes do mundo. E isso pode ocasionar o que nós chamamos de homogeneização da cultura, certo? E nesse contexto de questão de impacto cultural, vamos falar um pouco agora sobre cultura de massas. O que seria essa cultura de massas, professora? Seria justamente o seguinte, né? É um fenômeno amplamente associado à globalização, refletindo como produtos culturais e práticas de consumo se disseminam e se tornam populares em diferentes partes do mundo. É o que eu acabei de falar para vocês há pouco em relação à homogeneização, ou seja, uma cultura única, né? Uma única cultura para todo mundo. Isso tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos negativos, que nós vamos verificar daqui a pouco. Em relação à cultura de massa, vamos verificar a questão da televisão e do cinema, né, que é uma das maiores formas ali de nós termos a verificação dessa cultura de massa. Nós vamos observar que temos ali a expansão das indústrias de televisão e cinema, especialmente Hollywood, né, que vai permitir a disseminação de filmes, séries, programas de TV em todo o mundo. Atualmente também temos a questão da cultura K-pop, né, ou K-pop, que está sendo amplamente divulgada, e é uma forma de nós termos acesso a culturas que antes nós não conhecíamos. Também temos a questão da música, com a popularização de gêneros musicais de diversas culturas, como rock, como pop, como a própria cultura brasileira, que está sendo ali divulgada através dessas músicas que são levadas para o mundo inteiro, através de plataformas digitais também, como redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, né, que vão permitir
que esses conteúdos culturais sejam compartilhados e consumidos globalmente em questão de segundos, certo? Há também a questão das franquias globais, né? Grandes empresas como redes de fast food, ou então como redes de cartões de crédito, ou como redes de redes sociais, né? Todas essas franquias globais, elas vão estar também inseridas nesse mundo globalizado, certo? E, não menos importante, também temos os esportes, né? Eventos esportivos, como a Copa do Mundo de futebol, as Olimpíadas, né, os Jogos de Inverno. Todos esses eventos esportivos vai ter ali uma audiência em grande quantidade, né, que nós falamos em audiências massivas, e vai promover uma cultura global de consumo de esportes, certo? Inclusive, né, em relação à Copa do Mundo, houve épocas em que as guerras foram paralisadas por conta de campeonatos mundiais. Vamos agora aos impactos da cultura de massa. Vamos lá. Impactos positivos: diversidade cultural, promoção de um intercâmbio cultural enriquecedor. Vamos verificar a questão da tolerância e compreensão. A exposição a diferentes culturas pode aumentar a tolerância e a compreensão entre povos de diferentes origens. Ou seja, é preciso eu conhecer para eu poder observar como é que aquela cultura vai melhor se adequar. Então, quando eu tenho essa questão de integração de culturas, eu posso observar a questão da tolerância, certo? Desenvolvimento econômico também é uma das características, né, desse processo, em que nós vamos verificar a indústria do entretenimento e turismo cultural. Há também a questão da inovação e criatividade. A mistura de estilos e influências culturais pode levar à inovação e à criação de novas formas de expressões artísticas. Então, todos esses fatores que acabamos de ler aqui para vocês, acabamos de mencionar, são os fatores positivos da globalização. Observem que mostra a questão de haver uma integração social, uma integração cultural, uma questão de nós podermos nos apropriar de novos conhecimentos e aplicá-los da forma positiva. Porém, também há questões negativas em relação aos impactos da cultura de massa. Vamos a eles. Perda da identidade cultural. A dominação de produtos culturais pode levar à destruição de culturas locais e tradicionais. Professora, mas a senhora falou há pouco que há a questão da integração cultural. Porém, nós vamos observar que no aspecto da globalização, essa questão de integridade cultural pode ser mais benéfico para o grupo dominante e não para o grupo que está sendo dominado. Então, quando se tem a apropriação da cultura do dominante, né, a dominação de produtos culturais, como está aqui, isso pode levar à destruição de uma cultura mais local, mais tradicional. Em relação à questão gastronômica, por exemplo, eu posso trocar uma comida, vamos dizer assim, regional por uma comida de fast food. Então, isso pode levar à questão da perda da identidade cultural, certo? Nesse contexto também, vamos verificar a uniformização. O que seria isso? Uma cultura de consumo homogênea, onde as diferenças culturais elas são minimizadas. Ou seja, não vai ter mais uma diferenciação cultural. Em todos os locais a cultura vai ser a mesma. E isso pode tornar vamos dizer assim, pode tornar a cultura de massa esse aspecto negativo. Acesso desigual. Nem todas as culturas têm a mesma oportunidade de se representar na cultura de massa global, levando a uma predominância de algumas culturas, certo? E podemos verificar também estereótipos culturais. A representação inadequada ou estereotipada de culturas na mídia global pode perpetuar preconceitos e discriminações, e isso também pode ocasionar o comportamento consumista. Todos esses fatores, né, que falamos agora aqui, eles estão alinhados aos aspectos negativos. Quando se fala de comportamento consumista,
é aquele comportamento em que você sempre quer ter o mais atual, né? A tecnologia mais atual, a roupa da moda, consumir produtos que estão em alta, os produtos de último lançamento, e isso faz com que o cidadão ele acabe sempre estando endividado. Por quê? Porque ele sempre está buscando consumir produtos cada vez mais desenvolvidos, cada vez com uma tecnologia cada vez melhor, e isso é uma característica negativa dessa cultura de massa. Padrões de beleza e estilo de vida luxuoso, veiculados pela mídia, podem afetar negativamente a autoestima e a saúde mental das pessoas. Então, esses fatores, né, eles estão ali alinhados justamente aos pontos negativos, né, em que não há a questão de uma beleza única, né? O que se adota nessa cultura de massa? Que a beleza das top models, a beleza do mundo da moda, a beleza dos artistas de TV, a beleza dos influencers, elas devem ser seguidas, elas devem ser adotadas. E isso acaba sendo um prejuízo para o processo cultural da humanidade. Então, trouxemos agora para vocês uma imagem, né, um mapa mental que vai falar sobre os desafios e considerações da interligação da comunicação e tecnologias. Então, o ponto 1, ele fala sobre a questão da desigualdade de acesso. O que seria isso, né? Nós sabemos que nem todos têm acesso à tecnologia, à internet, à informação em tempo real. Então, essa desigualdade ela pode ser verificada através de quê? Através da ampliação de acesso não garantiu a acessibilidade a todos. Nem todos têm acesso a essa cultura digital, a essa tecnologia digital que está sendo apresentado para muitas pessoas. O ponto 2, regiões com infraestrutura limitada ou recursos econômicos escassos podem não ter o mesmo acesso à internet e à informação digital, que é justamente essa questão de desigualdade de acesso. O nosso ponto 2, ele fala em relação à desinformação e fake news. Nesse caso, temos aqui a facilidade em disseminação de informações, propagação de desinformação e fake news, ou seja, notícias falsas, consequências negativas para a coesão social e estabilidade política. Nesse caso de fake news, é muito importante que nós tenhamos cuidado com as fontes que nós estamos absorvendo, né? Com o tipo de material que estamos lendo, quem é o propagador daquela notícia. E o que seria fake news? Seriam justamente notícias falsas. Então, no mundo que nós estamos vivendo, está muito fácil de se fabricar essas notícias. Por quê? Porque nós temos agora a questão das inteligências artificiais, que acabam ali se apropriando de dados, manipulando informações e até fazendo reconhecimento vocal para propagar determinadas notícias que, no fundo, não são verdades, certo? E em relação à privacidade e segurança, é o nosso terceiro ponto, e ele fala o seguinte: a proteção de informações pessoais e sensíveis é um desafio crescente em um mundo interconectado. Quando se fala dessa questão de privacidade e segurança, é um fator bem delicado e devemos prestar bastante atenção em relação a como podemos nos proteger nesse mundo digital, né? Sabemos que tudo hoje está interconectado, está interligado. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado com a questão de senhas, ter ali um cuidado para que para que eu não repita a senha em vários sites, por exemplo. Eu ter aquela questão da verificação em 2 etapas, é uma questão de segurança, né? Não acessar links que enviaram para você e você não conhece a procedência, observar se os sites que você está navegando eles são confiáveis. Então, todos esses fatores eles estão elencados na questão da privacidade e segurança. Então, no mundo que nós estamos hoje, é necessário que haja esse cuidado, é necessário que nós tenhamos vamos dizer assim, essa segurança a mais por conta de podermos ali sempre estarmos inseridos ou podemos ali pegar ali um tipo de golpe ou de também estar envolvido em uma fake news. Então, queridos, esta foi a nossa aula sobre globalização e até a próxima!